Carta da 7ª Romaria das Águas e da Terra ao povo de Deus, NAC, 16 de junho de 2024. Nós, romeiros e romeiras da 7ª Romaria das Águas e da Terra, com o tema Bacia do Rio Doce, nossa casa comum, e com o lema Construindo novos céus e novas terras, com repactuação justa e participação popular, vimos anunciar e denunciar. Atentos aos sinais dos tempos que clamam através das mudanças climáticas, impulsionados pela voz do sucessor de Pedro, nós, como igreja, temos vivido o apelo do Papa Francisco em abordar a dimensão socioambiental da fé e da evangelização, em estimular o enfrentamento em favor da ecologia integral, isto é, o cuidado com o meio ambiente, o ser humano e de nossa casa comum. A natureza vem dia a dia e com mais intensidade nos apresentando dolorosos sinais diante das agressões à vida ao planeta. Na homilia de início do seu ministério petrino, o Papa Francisco fez um clamor. Quero pedir, por favor, a quantos ocupam cargos de responsabilidade em âmbito econômico, político ou social, a todos os homens e mulheres de boa vontade, sejamos guardiões da criação, do destino de Deus inscrito na natureza, guardiões do outro, do ambiente. Não deixemos que sinais de destruição e morte acompanhem o caminho deste nosso mundo. No Evangelho da Criação, Deus, que tudo criou por amor, deu ao ser humano a importante vocação de ser guardião da criação e de compreender que tudo está interligado. Tal missão está a exigir de nós maior sensibilidade e preocupação com o meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade. Cresce a consciência de que o tema da criação precisa ser abordado em sua estreita relação com a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas no céu e na terra, os seres humanos, os seres visíveis e os invisíveis. Solidários à situação de calamidade que vive neste momento a população do Rio Grande do Sul, afirmamos que não se trata apenas de um evento da natureza. Ele é resultado do atual modelo extrativista e da monocultura que visa lucro e o consumismo desenfreado, agredindo a terra e todo o criado, trazendo em todos os continentes graves impactos como redução da biodiversidade, aumento do número de casos de desastres naturais e desertificação. É preciso, entre outras ações, rever urgentemente a legislação, principalmente o processo de licenciamento das novas explorações dos recursos naturais que ignoram o meio ambiente e a população que vive no território. A crise climática ultrapassa uma abordagem meramente ecológica e envolve uma compreensão transversal, capaz de lançar luz sobre os desafios ambientais e proteger os direitos humanos fundamentais. Ela está a exigir o cultivo de uma espiritualidade que nos faça perceber que estamos todos interligados e que não se pode compreender
nem sustentar a vida humana sem as outras criaturas. De fato, nós e todos os seres do universo, criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, atingindo toda a extensão da bacia do Rio Doce, pautamos nossas lutas em vista de sua regeneração socioambiental, pela constituição de um amplo debate, tendo os atingidos e atingidas como centro e protagonistas da reparação e das decisões a serem tomadas. Denunciamos essa economia predatória, colocada a serviço do lucro e não da vida, que desrespeita a soberania popular, que vitima as populações locais, que ceifa vidas e que leva à exaustão os bens da natureza. Uma economia que se contrapõe ao plano amoroso de Deus, destruindo matas e rios, escravizando a mão de obra humana e produzindo miséria, violência, injustiça e morte, não vida, dignidade e bem comum. Precisamos nos levantar e caminhar juntos, construindo novos céus e nova terra, em direção à sociedade do bem viver e que em bases cristãs sinaliza a presença do reino de Deus entre nós. É preciso levar em consideração que os danos e as consequências do rompimento da barragem se agravam com o tempo. Os únicos com poder realmente de constatar e mensurar essa realidade são os atingidos e atingidas. Sua voz precisa ser ouvida, com sua participação ativa, organizada e qualificada em todas as instâncias de negociações. Em 2021, iniciou-se a proposta de um novo pacto denominado repactuação, em substituição aos acordos firmados e fracassados. Seu objetivo era o de reparar, compensar e indenizar os atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão Mariana, acontecido em novembro de 2015. Para esse momento, clamamos pelo apoio das autoridades constituídas e da sociedade brasileira e internacional, para não permitir que esse acordo seja assinado sem que haja acesso com transparência, participação e diálogo amplo a todas as informações e as suas propostas. Não podemos admitir que as empresas responsáveis por esse crime socioambiental continuem impondo sigilo às negociações e definindo quem participa do processo. É tempo de avançar no retorno das negociações da repactuação em 2024. Governos e instituições de justiça devem dar voz e vez aos atingidos e atingidas, pressionando as empresas responsáveis por esse crime socioambiental maior de nossa história, a realizar uma repactuação integral, ambiental e social que seja exemplar para o mundo e não o contrário. Reafirmamos, nesta 7ª Romaria das Águas e da Terra, o apoio aos atingidos e atingidas da Bacia do Rio Doce, em suas principais pautas, em relação à repactuação, que são elas: Rio Doce sem fome. Trata-se de um programa de transferência de renda em substituição ao auxílio financeiro emergencial, onde se objetiva
que sejam reservados recursos para a promoção e reestruturação da renda, visando o combate à fome e à pobreza, a ser geridos de forma independente das mineradoras e com plena participação dos atingidos e atingidas, através de 4 eixos: pagamentos mensais em conta, reestruturação da renda, produção e distribuição de alimentos saudáveis com a reativação econômica local, formação e qualificação profissional e mulheres como eixo transversal. Fundo Popular, destinado a projetos coletivos para as comunidades atingidas, que tem como objetivo a reparação e a compensação coletiva, visando promover a autossustentabilidade e a superação das desigualdades econômicas e sociais, a geração de renda e o bem-estar e a retomada dos modos de vida, promovendo a integração e a união. Os recursos desse fundo deverão ser geridos pelos próprios atingidos e atingidas, devendo se orientar pelo incentivo às novas práticas produtivas e modelos sustentáveis da agroecologia, economia solidária e comercialização em redes, através do fortalecimento das cadeias produtivas, cultura, lazer, turismo, infraestrutura, entre outros. Fundo Social, que no âmbito da indenização dos estados seja criado um fundo social para aplicação em políticas públicas nas áreas sociais de maior relevância, definidas com a participação popular e com preferencial destinação dos recursos às regiões atingidas e às mais empobrecidas, a exemplo de um programa de apoio aos atingidos e atingidas pelas fortes enchentes. Saúde. Criação de um programa na área da saúde que garanta o diagnóstico, monitoramento, prevenção e atendimento da população atingida pelos diversos danos à saúde física e psíquica. Indenização individual justa, que sejam anulados os termos de quitação de impostos pelo programa Novel e criado um programa de indenização individual que garanta a reparação integral dos danos através da construção de matriz de danos a ser feita pelas assessorias técnicas independentes, e ainda que os grupos e comunidades que ainda não foram indenizados em nenhum processo indenizatório sejam reconhecidos e indenizados. Agora o principal, a retirada de rejeito do Rio Doce. Que sejam retirados os rejeitos do rio, fortalecendo a sua recuperação de forma limpa, com o Rio Doce vivo, em um curto espaço de tempo, sendo devolvida à população que depende de sua vitalidade para a sobrevivência. Com a especial proteção de Santo Antônio, o bom Deus nos abençoe e nos guarde, a partir de nossa bacia do Rio Doce, no compromisso com a ecologia integral em favor de nossa casa comum e de todos os que nela vivem. Romeiros e romeiras da 7ª Romaria das Águas e da Terra, NAC, 16 de junho de 2024. Tem a prova, levanta a mão! Coisa bonita, povo de Deus, obrigado. Pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Na cerâmica Marajoara